Boa tarde a todos. Com pontualidade britânica, deixa eu salientar o aspecto, ok, da nossa pontualidade, ok? Britânica. Atrasou um pouquinho, gente, porque a gente teve que lidar com alguns assuntozinhos aqui técnicos que não contemplamos e tivemos que lidar com eles da mesma forma. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos imensamente. Toda essa nossa jornada começou no Facebook, ok? Uma necessidade, uma indignação que nasceu de todos. Sabíamos que alguma coisa não estava correta nas eleições passadas. Era óbvio que deveria haver uma explicação. Foi quando surgiu, acredito, na história com a Smartmatic. Okay? A Smartmatic definitivamente fraudou as eleições. Isso eu falo enfaticamente, e agora eu não falo isso em Washington, eu estou falando aqui no Brasil. E muitas pessoas duvidavam que eu teria coragem de vir aqui falar isso aqui. Muito bem, eu vim ao Congresso, estamos no Congresso, estamos falando isso. Com todo o respeito que as autoridades brasileiras merecem, nós queremos mostrar a eles a nossa hipótese. Porque essa hipótese ela já foi documentada, inclusive na auditoria que foi feita pelo PSDB das urnas. Essa auditoria ela foi manipulada, eles não chegaram a conclusão nenhuma, e nós teremos aqui, okay, uma defesa dessa auditoria, através do Amilcar, que foi a pessoa responsável, pessoa extremamente capaz, que nós convidamos aqui para isso. Teremos também uma forma de mostrar a vocês quais são os passos seguintes, práticos, nessa luta contra as fraudes eletrônicas. Porque, gente, uma eleição eletrônica não é um problema. O que é o nosso problema é a fraude eletrônica. E é isso que nós vamos evitar. Entre outras coisas, nós teremos aqui o pontapé inicial para a CPI das urnas. Isso não foi feito até hoje. E a CPI das urnas, ela vai abrir de uma forma definitiva essa caixa preta que é o TSE. O TSE, eles, como gestor das eleições, eles não poderiam julgar absolutamente nada relacionado às eleições. Então, nós queremos agora que o ministro Gilmar Mendes assumirá a presidência do TSE. Vamos fazer um lobbying forte com ele para que isso mude. Ok? Pessoal, obrigado pela paciência. Desculpem, sempre tem alguma coisinha técnica. Mas é importante nós lembrarmos a importância do dia de hoje, no contexto do que está acontecendo no Brasil, no contexto das transformações. Principalmente que é um dia super importante, onde o processo mesmo, okay, de impeachment da Dilma se inicia realmente hoje. O julgamento vai ser uma coisa inexorável. A saída dela é inexorável. O que nós temos que prestar muita atenção, alerta total, é com o plano B dessa gente. O plano B deles é a saída democrática. Democracia, como o José Stelli deixou bem claro, nem sempre ela é acompanhada por democracia. A saída democrática não está contemplada na Constituição, entre outras coisas. Não existe possibilidade deles dizerem que uma votação direta seria a solução do problema atual. Para nós, imperfeito como o Temer é a melhor solução. Outra coisa que está ocorrendo
a tentativa de distração, ok? Porque eles estão agora com pesquisas de opinião feitas pela Vox Populi. Já está funcionando? Só para concluir, tá? A gente ainda vai falar muito sobre isso. O esquenta nosso foi o estele para nós compreendermos o Estado de Direito e também aonde chegaremos com a democracia. É importante ter esse parâmetro. Pessoal, a gente está fazendo um pequeno ajuste aqui com o Skype, porque o Marcel Van Hatten, okay, ele iria vir pessoalmente aqui, mas eles tiveram uma votação muito importante lá em Porto Alegre e ele não pôde vir pessoalmente, mas é fundamental a participação do Marcel Van Hatten também. E logo mais teremos o professor Olavo de Carvalho. Não poderíamos ficar sem o professor, então o Skype é crítico para nós, né? Enquanto isso, nós podemos falar do que está acontecendo hoje aqui, né? As coisas estão realmente fervendo. A comissão, o Anastácia, é o relator. Então, estrategicamente é muito importante que ele tenha sido imposto como relator do impeachment no Senado. Permanece ele. Essa foi uma grande vitória atualmente, porque foi feito de tudo para que isso não ocorresse, né? E estamos esperando também os Bolsonaros, o senador Caiado em pessoa aqui. Só que eu peço a compreensão de todos, porque a atividade é imensa agora. São várias comissões, vários deles são fundamentais. Tem o processo contra o Eduardo Cunha também. E aqui eu queria agradecer pessoalmente ao Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha é a grande razão de tudo que está acontecendo aqui. Então, por mais negativo que queiram vender a imagem dele, jamais se compara o bem que ele fez para o Brasil. Eu acho que justifica, não justifica, mas pelo menos permite que nós tenhamos um carinho por ele muito grande. Eu acredito que as coisas irão se clarificar no futuro, mas nós temos muito, muito que agradecer ao Eduardo Cunha. E também, inclusive, detalhes, ok? Foi o próprio Eduardo Cunha quem liberou a transmissão ao vivo, ok? De todo o conclave. Então, se nós estamos agora no ar na televisão, é graças às boas intenções dele, ok? E o tema das urnas, esse é um tema super atual, gente. Existe essa saída democrática que eles querem acreditar, nos fazerem acreditar que tem algum valor. O impeachment é a única saída que nós aceitamos no momento. Uma eleição extraordinária agora, ela é inconstitucional, ela não está contemplada na Constituição. É assim de simples. Eles já conseguiram assinaturas suficientes para uma PEC. Essa PEC provavelmente logo vai ser muito falada. Eles têm pressa, muita pressa. As eleições são em outubro. E nós já vemos aquela movimentação toda de manipulação, de pesquisas de opinião. Hoje saiu, é claro, é um pouquinho suspeita essa pesquisa, que foi feita pela Vox Populi e a CUT. Okay? A grande jogada deles agora é dizer que o Lula tem 33% de aprovação do eleitorado, de intenção de voto. A Marina ficou com 21%, o Aécio tem 16%. Claro, o Bolsonaro nem aparece, né? Mas é lógico, a gente tem que ver aonde foi feita essa pesquisa, né? Foi num sindicato controlado pela CUT, no mínimo. Correto. E enquanto a gente arruma aqui, sabe o que a gente podia fazer?
Tem um microfone sem fio aí, não tem? Eu vi um microfone. Não tem um microfone? Cadê aquele? Ah, alô? Tá aqui? Alô? Ah, tá aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou passar esse microfone para vocês e vamos conversar. Então, alguém pega aqui. Tá? E vamos perguntar e vamos responder. Isso vai servir. Vocês perguntam para todos aqui da mesa, tá? Enquanto a gente arruma ali, a gente vai conversando. Então, fiquem à vontade. Eu tenho participado. Meu nome é Wilson, eu não sou ligado a um determinado movimento, não, eu ajudo todos os que eu posso, até o Dalmo. Com certeza. Ele não precisa muito não, mas ajuda. Mas é o seguinte, eu tenho participado de todos os movimentos de rua, das manifestações, desde que elas começaram aqui com 5 pessoas na frente do Congresso. Até agora, aos milhões que estão no país inteiro. Não são só 6 milhões, já foram mais de 10 milhões. Isso aí, 6 milhões é contagem do Datafolha, Data Dilma, digamos assim. Está havendo alguma iniciativa mais objetiva nesse sentido mesmo, de fazer com que a gente possa ter, além das conquistas que já tivemos, além do conclave aqui também, no sentido de forçar e fazer com que a Justiça Eleitoral reveja esse método dela mesmo, para que a gente possa até, se for possível, até voltar à urna de lona anterior, porque não há essa necessidade de a gente ter uma contagem rápida para um pessoal que vai eleito em outubro e vai assumir em janeiro. Para que essa velocidade toda? Nós não queremos essa velocidade toda, nós queremos transparência. Pode demorar 3 meses a contagem, não tem problema não. E o voto, porque o voto impresso, como é que a gente vai fazer para ter fiscais técnicos que acompanhem a apuração no TSE? Porque eu voto lá na urna, o meu voto impresso, eu sei, bom, saiu no candidato que eu votei. E a apuração lá, durante a transmissão de dados? Exato, professor. Quem conta os votos ganha. Então, não existe, no sistema atual, uma forma de auditoria. Não existe forma, de nós sabermos que o voto que você depositou é o voto que foi alocado para o candidato. A tese que eu coloquei sobre a Smartmatic desde o princípio, inclusive, ela difere muito do conceito de fraude que as pessoas estavam acostumadas. Porque quando nós começamos essa narrativa da fraude eleitoral, via eletrônica, as pessoas achavam, as urnas são fraudáveis. Sim, as urnas são fraudáveis, mas a fraude foi feita nas urnas? Não. No caso específico das últimas eleições de 2014, as urnas, uma vez que é encerrado a votação, você tem o boletim de urna, o BU, e aquela somatória, ela vai e ela é adicionada no TRE em um pacote que é transmitido ao TSE. A especialidade da Smartmatic é o quê? Eles interceptam, em tempo real, esse pacote, e eles têm condições de alterar o resultado. E como é feito isso? Digamos que a Dilma tenha 500 votos, e o Aécio tivesse 650 votos, e houvessem 50 votos nulos. Isso é o pacote como sai do TRE. E aí nós temos a fraude mesmo. Em tempo real, eles conseguem transformar votos válidos do perdedor, em votos nulos e brancos. O pacote ele chega diferente do que ele saiu. A Dilma continua com os 500 votos dela. Só que o Aécio chega com 450 votos. E chegam 250 nulos e brancos. Essa é a grande jogada. E como nós sabemos que isso foi feito dessa forma? Porque a Smartmatic usou a mesma tecnologia, a mesma tática na Venezuela.
e foi interceptado. E, ao contrário daqui, um dos técnicos na Venezuela, que participou da fraude, okay, ele fez a denúncia. Quando nós fizemos o conclave de Washington, eu consegui levar, entre outras pessoas, um dos fundadores do Fórum de São Paulo, o Pablo Medina. Eu descobri quem era, persegui, ele estava nos Estados Unidos, ele se tornou um inimigo, okay, do Fórum de São Paulo. Através dele e de outras pessoas, eu cheguei no Anthony Daquin. Anthony Daquin era parte do aparato, okay, de inteligência do Hugo Chávez. Okay? E, através dele, eu cheguei no Bédio Ruiz, okay, que era um engenheiro que trabalhava para a Smartmatic. Ele, okay, passou toda aquela informação. E logo depois disso, eu não sei se vocês, alguns conhecem o trabalho do general Carlos Peñalosa. Ele escreveu, entre outros, o Império de Fidel. Ele é um grande conhecedor, okay, do sistema castrista, okay, do comunismo castrista. Porque essa é uma das coisas que as pessoas não compreendem. Porque nós falamos sobre muita coisa. E nós falamos do Fórum de São Paulo. Mas a gente tem que se perguntar, será que as pessoas compreendem realmente o que é o Fórum de São Paulo? Ok? Se eu perguntar, o microfone está aí. Se eu perguntar a vocês, eu queria que alguém me dissesse o que é o Fórum de São Paulo, realmente me falasse. Isto é o Fórum de São Paulo. Isso pode ser, pode definir o Fórum de São Paulo. Eu perguntei isso ontem para o L'Oréal, que é uma pessoa extremamente capaz, ok? Ele é um scholar. Você lembra disso, né, L'Oréal? E ontem eu passei uma analogia para ver se é compreensível tudo. Rapidinho, a gente já vai entrar nisso. Mas a minha analogia é uma franquia. O produto é o castrocomunismo, o totalitarismo e a perpetuação no poder. O gerenciador dessa franquia é o Fórum de São Paulo. Então, nós estamos lidando aqui com uma franquia, gente. Eu queria complementar alguns pontos da Tânia. Okay? A Newcomb-Benford Law, ela pode ser comparada ao DNA. A Scotland Yard, FBI, Interpol, todos esses organismos, okay, dependem e utilizam a Newcomb-Benford Law como um instrumento, okay, indicativo, porque quando você examina uma série de números em que essas anomalias ocorrem, esse é um indicativo, em geral, de fraude. Sim? Então, no caso, você concorda, Tânia? E o Hugo, nós já conversamos muitíssimo sobre isso. É uma prova conclusiva? Não. Mas é uma prova que amerita uma investigação? Sim. Foi feita essa investigação por parte do TSE? Não. E logo mais após o professor Olavo, após o Bolsonaro, nós temos aqui uma pessoa que nos vai elucidar, que é o Amilcar, ok? Amilcar acabou de chegar, ele fez um voo, ele chegou tarde porque nós conseguimos uma passagem horrorosa para ele, né? Mas obrigado por haver vindo. Porque é importante, na essência, ok, essa a auditoria que foi feita do PSDB, ok, colocamos muita expectativa nisso. Todos nós esperávamos algo mais tangível. Okay? E quando veio o resultado, houve uma frustração muito grande. Então, por isso que a presença do Amilcar aqui é fundamental. Okay? Porque ele vai dar em primeira mão a versão dele, tá? Que ele foi a cabeça disso tudo, não é, Amilcar? Participou. Mas você é uma das pessoas que realmente pode dizer com propriedade e autoridade o que aconteceu durante essa auditoria.
Então, nós queremos cobrir todos os ângulos possíveis, para que depois não digam que nós, fomos, que alienamos qualquer opinião, que não consideramos outras hipóteses. Eu acredito que nós estamos levando em consideração tudo. A fraude, para mim, como ela foi executada, ela já foi provada. Por quê? Porque, como eu dizia antes, na outra intervenção minha, nós sabemos, através de testemunho, como é feita a fraude. Temos um engenheiro, que participou da fraude. Então, foi uma denúncia tangível. E nós pudemos ver a repetição, do que ele disse em 2014, como ocorre, que é na transmissão dos pacotes. Aí é onde entra também o trabalho da doutora Maria Aparecida Cortes, denunciando isso há quantos anos, doutora? A luta deles, eles são os pioneiros disso. Nós chegamos agora. O nosso trabalho é de dar apoio a eles. Porque através deles, e desse trabalho que iniciou em 2004, né? 2000, né? Olha bem, gente, desde 2000 que eles estão nessa questão das urnas eletrônicas. E eu enfatizo, eu não tenho problema com o voto eletrônico, mas eu tenho problema com fraude eletrônica. Sim? E urnas que não são auditáveis. O Brasil, essas DREs atuais, sequer, elas têm agora um USB, o porto USB, eles retiraram até isso. O voto impresso havia sido feito inconstitucional. Aí nós conseguimos o voto impresso. A Dilma veta. Por que tanto interesse em não haver esse voto impresso por parte deles? Porque você poderia fazer a contagem manual dos votos, em caso de dúvida. Eles não querem isso. Então, olha, eu estou enrolando vocês aqui, até a gente está com o professor ali, então aguenta aí. Tá? Então, é muito importante para nós mantermos o foco na questão das urnas. Um dos resultados desse conclave de Brasília é a CPI das urnas. Esse trabalho, a autoria técnica, e intelectual é nossa, juntamente com a doutora Maria Aparecida Cortes, o Pedro, que fizeram um texto brilhante para sustentar esse trabalho. Tá? E agora temos Cláudia Castro, temos a doutora Beatriz Kisses também. A Cláudia é uma advogada que ela é uma constitucionalista. Então, ela pode nos dar um apoio muito grande, como tem muitas outras pessoas que podem nos apoiar juridicamente. Porque esse apoio, ele se traduz em quê? Quando nós vamos ao parlamentar, que agora nos dão acesso. Nós estamos aqui dentro, gente. E não é por acaso que a gente veio aqui para o Congresso, porque eles estão aqui. Só que nós não viemos pedir nada, nós viemos impor nossa agenda. Essa é a diferença. Quando houve o pedido de impeachment por parte do MBL ao Eduardo Cunha, eles vieram e entregaram todo aquele movimento na mão dos políticos. E foi um erro. Tanto que não foi o impeachment deles que seguiu em frente. Foi criado um outro, à medida do tamanho do problema, sim, mas com os escolhidos, sim, que é o Bicudo, o Reale e a Janaina. Sim? Mas aquele do MBL não progressou. Então, entregar na mão deles apenas não justificaria nós estarmos aqui, seria tempo perdido. Então, nós viemos aqui impondo. Temos aqui o texto. Isso é o que nós queremos. Nós queremos essa CPI. Essa CPI ela é fundamental para a própria democracia brasileira. A República depende disso.
porque o TSE se tornou o quarto poder. Eles dominam, eles controlam, eles se julgam a si mesmos. Qualquer erro que eles cometem já está perdoado, porque eles são os juízes. Ah, mas podemos ir ao STF, ok, contra eles. O probleminha aí é que os mesmos juízes do TSE são os do Superior Tribunal Federal. Okay? Então, como conjugar isso? Como sair desse dilema? Como a gente faz isso? Ok, através da CPI das urnas. Vamos abrir essa caixa preta. Okay? Vamos exigir, okay? Ou pelo menos tentar tirar a gestão das eleições das mãos do TSE. Deveria ser uma empresa brasileira, okay? Transmitindo os dados e não uma estrangeira. Deveria haver um critério, okay, que impeça que uma empresa acusada de fraude participe das eleições. Conflitos de interesse não deveriam existir. Se o próximo presidente é Gilmar Mendes, que eu saiba, okay, ele não foi advogado de partido nenhum, mas se tivesse sido, eu seria o primeiro a dizer que ele está impedido de presidir uma eleição. Isso tem que acabar. O conceito de conflito de interesses tem que existir. E o próprio ministro, ele tem o dever moral de se impedir e participar de uma eleição que estará baixo suspeita a partir do momento que ela é realizada. A oferição das urnas, a auditoria das urnas, a contagem dos votos. A gente tem que transformar isso num grande circo. A apuração dos votos tem que ter até pipoqueiro vendendo pipoca lá. Ok? Tem que estar... Não, é verdade, doutora, você está rindo aí. Mas a gente tem que fazer um circo disso. Tem que ser um Big Brother, ok? Tem que ter câmera por todo lado, fiscais por todo lado, todo mundo de olho ali. Ok? Tem que ser uma festa da democracia, a contagem dos votos. Não uma sessãozinha secreta, onde 30 técnicos que não sabemos quem são, ok, aparecem depois de um blackout de 2 horas, com um resultado já nas mãos. Sim? E nós sem condições de disputar esse resultado. Porque lembrem, o TSE ele é vertical. O que eles decidem, pronto, acabou. Não tem como lutar contra o TSE. É por isso que eu chamei eles de uma verdadeira Gestapo, porque eles atuam como tal. Infelizmente, atuam como tal. É mudar isso que é fundamental para a democracia brasileira. E são pessoas como vocês que vão fazer isso, porque vocês são os técnicos, vocês são os que realmente nos guiam, mas nós sentimos e sabemos que existe um problema. E agora o povo exige uma solução para isso. Então, essa simbiose que a gente está criando, ok? Dos especialistas conosco, os chatos, ok? É o que vai transformar essa república. E temos que ser chatos. Okay? Nós temos que exigir, temos que colocar um holofote em cada urna. Cada sinal de fraude tem que ser denunciada. E tem que ser denunciada de uma forma óbvia. O Olavo já vai estar aqui. E o Olavo foi categórico. Inclusive, eu já tive isso no meu Facebook durante muito tempo. Okay? A apuração secreta é fraude. Acabou. Não tem mais discussão. Sim? De 150 países que utilizam o voto eletrônico, o Brasil é o único que é impossível fazer uma auditoria. Não tem como contar voto. Entra logo, professor, já não tenho o que falar aqui. Professores. Ele já vem. Está fumando.
Imagina, né? Não, mas ele vem. E é fundamental tudo que o professor começou. Gente, há 20 anos atrás, ok? Ele começou sozinho, ok? Uma voz no deserto. Nós chegamos agora, nós apenas engatinhamos na compreensão de tudo que ele fala, ok? Então é um processo para todos nós. Já me acusaram de ser Olavete, ok? E eu nego veementemente essa acusação, ok? Eu sou olaviano. É diferente, né? A questão do cigarro também, ele odeia que falem da saúde dele. Então agora nós temos um novo mantra, né? Eu não fumo, em Olavo nós fumamos. Né? Então, se alguém perguntar para vocês, você fuma? Não. Eu imito o Olavo. Você vai entrar ou não? Já. Ah, não, o ritmo dele é brutal. Não. Não, o ritmo dele é brutal. Mas vou. Segundo a Lília, ele está com as bolas verdes. Não é isso? Não. Não ficam verdes. Então, mas voltando um pouquinho ao tema eleições. Essa gente agora, o que eles querem são eleições. E por que eles querem eleições? Porque eles ainda dominam a máquina para fraudar. Okay? E todo o processo, eles se tornam muito democratas nesses momentos. Um exemplo disso é a Venezuela. Eles amam de paixão eleições lá. E ganham todas, né? Não perdem uma. Só perderam essas últimas eleições porque não era a especialidade da Smartmatic. A Smartmatic só funciona com sim e não, A ou B. Eles não conseguem em eleições gerais. Então, você tem outros tipos de fraude. Okay? E lá tem o voto impresso. E eles contemplam 10% de auditoria nas urnas e tudo mais. Só que as urnas já são viciadas, já é uma coisa programada. Deputado Francisquini, deputado Eduardo Bolsonaro. Essa jornada nossa se iniciou o ano passado, quando terminaram as eleições. Foi quando a denúncia da Smartmatic veio à tona. As pessoas compreenderam que havia algo que não era entendido, mas havia algo. Nós, nesse ano e meio, um pouco mais que isso, fomos a Portugal, fomos a Washington, D.C., Oslo, na Noruega, Miami, São Paulo e agora aqui. Isso com doações, pequenas doações, e tudo no ambiente do Facebook, da social media. Então, nunca tivemos um partido, nunca tivemos um político específico por trás, nem nada. Nós sempre quisemos trazer a vocês, que foram eleitos, algo tangível, algo que pudesse realmente ser utilizado, que emanasse do povo, que realmente fosse uma vontade absoluta do povo. Essa vontade também nasceu porque a percepção de que houve uma ambição muito grande por parte de políticos eleitos com relação a processos eleitorais. E essa omissão já não pode existir. Nós temos que trabalhar em conjunto. Vocês que foram eleitos por nós, que o elegemos. Então, essa sinergia que nós começamos a criar agora, ok? Como o trabalho da Bia, do professor Nery, do Loriel, de muitos outros, do professor Olavo, esse trabalho em conjunto, em função de um objetivo comum,
Nós atraímos agora os especialistas, que é o caso do Amilcar, da doutora Cortiz. São pessoas que são magníficas em suas áreas, e essa composição e o produto final deste conclave, que é a proposta, ok, da CPI das urnas, que está pronto, está redigido, mas vai depender de vocês, ok, fazerem isso andar. Nós, no ambiente da mídia social, vamos apoiá-los incondicionalmente. Só que a recíproca verdadeira, agora, é que nossos projetos também sejam recebidos por vocês com absoluta atenção e respeito, coisa que vem acontecendo com esse grupo que nós temos. Entre outras coisas, um ataque a vocês agora vai ser um ataque a nós. Um ataque a Jair Bolsonaro é um ataque personal a nós. É isso que mudou. Não é que nós somos fanáticos do mito. O povo acordou para uma realidade. O que faz sentido? O que é bom senso? O bom senso é o que o Jair Bolsonaro vem falando. Ele está colocando o dedo, como o Francisquini também. As coisas que aconteceram no Paraná, a sua atitude, a sua postura. Então, não é o partido que a gente apoiaria jamais, solidariedade. Mas o indivíduo, Francisquini, tenha certeza que sim. Sim? E a sua participação no conclave de São Paulo, que foi por vídeo, foi muito bem recebida. A participação do próprio Jair Bolsonaro, o Eduardo estava lá no fundo, lá, ele não falou muito, mas participou. Então, o Hugo está no Skype, ok? Nós somos um grupo totalmente voluntário, nós trabalhamos constantemente em função desses eventos, e aqui agora, esse é o primeiro que nós podemos dizer realmente que, ok, trouxemos a vocês algo, ok? Uma semente. Precisamos de vocês para regar essa sementinha agora. Nós vamos fazer uma leitura da Carta de Brasília, que é o ponto final nossa, mas, deputado Francisquini, conte conosco, ok? Nós somos sua força, nós somos um exército, nós temos um poder imenso, nós podemos mudar completamente o panorama político brasileiro, e o que nós vemos hoje é só o princípio. E nós, hoje em dia, compreendemos isso. Ninguém tem a esperança de uma finalidade agora. Nós queremos um começo. E vocês representam esse começo para nós. Ok? Íntegro, com ética e um futuro melhor para todos nós.